Pode falar. Não, justamente eu queria fazer esse alerta, porque aqui sempre tem pessoas de vários estados, que as pessoas verifiquem se há orientações do Tribunal de Contas, porque a competência para fiscalizar essa questão e aceitar ou não a inclusão é dos tribunais de contas. Então, aqui, por exemplo, no estado de São Paulo tem um manual que diz isso. Pelo menos nesse momento, é para interpretar de acordo com a literalidade da lei, não é para fazer leitura extensiva da lei. A literalidade da lei é ter o curso técnico dentro do eixo tecnológico específico, lá dentro do Catálogo Nacional de Cursos. De outros estados, precisa ver se os tribunais já têm alguma orientação. Esses dias eu fiz pesquisa em vários sites de tribunais de contas e não encontrei, aqui fora do estado de São Paulo, orientações ainda nesse sentido. Lá na cartilha do MEC, que foi publicada pelo FNDE, também deixa claro que precisa ter um curso técnico de acordo com a regulamentação da LDB, quer dizer, faz uma leitura, uma interpretação literal e restritiva da aplicação. Isso é muito importante porque no Fundeb anterior, no Fundeb que terminou em 2020 pelo menos, alguns tribunais de contas, como o do Estado de São Paulo, por exemplo, se não aplicado 60%, ele rejeitava as contas, que é uma punição gravíssima, a maior punição que pode se ter verificando, auditando as contas de um ano de um município ou do Estado. Então, é grave. Então, o que pode acontecer é do município, por exemplo, ou o Estado, incluir um profissional que não tem essa formação, o tribunal depois fazer a fiscalização e não aceitar, glosar, aí não atinge os 70%, e pode aí haver penalidades, inclusive com a rejeição das contas. Né? Então, é por isso que é um assunto muito delicado. Por isso que a nossa orientação, pelo menos nesse momento, a não ser que depois se advenham outras regulamentações, mas é somente incluir mais 70% os profissionais que tenham o curso técnico exatamente como determina a Lei 14.113 de 2020. Tá joia. E então, também aí, como o doutor Silvio falou desse manual aí do FNDE sobre o novo Fundeb, vou pedir para aqui o pessoal da nossa equipe, acho que a gente tinha separado o link aí. Como o doutor Silvio disse, na orientação do FNDE, nesse manual, é para realmente ter essa interpretação da lei restritiva e só incluir realmente na parcela dos 70% quem tem esse curso técnico, tá? Então, vou pedir aqui para o pessoal da nossa equipe colocar o link aí para vocês, conforme o doutor Silvio citou. E só para fixar, então, também, na dúvida, não tendo a formação técnica ou na dúvida, esse profissional ele pode ser remunerado com a parcela dos 30% e não dos 70%. A questão da pedagogia, o doutor a gente tem uma outra pergunta aqui, mas acho que o doutor já até respondeu, por exemplo, no caso do secretário de escola que não tem a formação específica em secretaria escolar, mas ele tem a pedagogia. O doutor já respondeu para a gente que ele não pode ser incluído porque ele não tem a formação específica. Mas uma dúvida muito comum, que eu já até vi aqui que o pessoal está perguntando para a gente, é sobre, que acho que está bem relacionada a essa questão, em relação aos auxiliares de educação infantil, os ADIs, os pajens, tem alguns lugares que chamam de babás, que são aqueles profissionais que trabalham com alunos de creche, né? A gente sabe que tem um movimento aí de muitos anos, no sentido de que esses profissionais, eles vêm adquirindo a formação para o magistério, seja a formação em nível médio ou a pedagogia. E aí surge também essa dúvida, essa questão, esse grande debate em torno de se saber se esses profissionais, que são ADIs, que são agentes de educação infantil, auxiliares, pajens, que têm a pedagogia, eles podem ser incluídos na parcela dos 70%? É algo assim que claro e aplicável em todas as situações, doutor? Porque a gente sabe que alguns profissionais têm a formação em pedagogia e estão incluídos na carreira do magistério, no quadro do magistério, e tem outros profissionais que não estão incluídos na carreira do magistério, mas têm a pedagogia. Como fica essa questão? Eu vou pedir licença aqui para você, antes de responder isso, para falar ainda de uma outra questão sobre os profissionais da educação.
que eu deixei passar aqui, mas que eu reputo muito importante. Esses cursos lá do eixo tecnológico, do catálogo, né? Então, os servidores não têm os cursos agora, em razão disso, eles queiram fazer, ou os próprios municípios vão incentivá-los a fazer e tudo mais. Então, vejam, esses cursos são em nível de ensino médio. A pessoa fazer, ou ela já tem que ter concluído o ensino médio, ou pode ser feito concomitantemente ou integrado com o ensino médio, né? Ou se ela já tem, é o chamado curso subsequente. Ou então ela tem que fazer o EJA do ensino médio, que é um curso de EJA que concomitantemente ofereça o curso de técnico na área que ela quer fazer. Então, mas a observação aqui é muito importante é de que sem ensino médio, nenhum desses trabalhadores, pelo menos de acordo com a legislação atual, vai conseguir obter uma titulação para poder entrar aqui no 70%. E também há no Plano Nacional de Educação a recomendação de que esses profissionais também tenham o seu plano de carreira. Mas sem ter o curso técnico, essa formação, eles também não podem ingressar na carreira. Então, uma das coisas que os municípios podem fazer, os dirigentes, é, na medida do possível, ver os servidores que atuam nessas áreas e que não têm o ensino médio, incentivá-los a fazer a EJA, concluir o ensino médio, porque sem o ensino médio é pré-requisito para depois poder cursar essas habilitações, tá certo? Agora, quanto a essa questão aí da creche, dos ADIs ou dos PAGs, enfim, o nome que se tem, mas que nós sabemos quem são esses profissionais, a nossa interpretação é a seguinte, acho que podemos encaixá-lo dentro de 3 categorias. Uma é que, embora não sejam chamados de professores, mas que na lei daí do município, eles estão na carreira do magistério dentro da categoria de docente. Então, são chamados de auxiliares de desenvolvimento infantil, de páginas, etc., mas já estão na carreira e já estão no quadro do magistério, são docentes. E, obviamente, o requisito para ocupar esse cargo, esse emprego, é o magistério em nível médio ou superior. Então, esses servidores, obviamente, podem receber de 70%. Uma outra questão é que, às vezes, eles não estão incluídos na carreira do magistério, estão num quadro à parte, num quadro geral ou num quadro próprio de apoio, mas o requisito para ocupar aquele cargo é a habilitação em magistério. Então, nesse caso, também entendo que pode incluir no 70%. E existe aqueles outros casos de muitos municípios que esses servidores não estão no quadro magistério, estão no quadro geral e que o requisito lá da lei não é o magistério, ou é ensino médio, ou é ensino fundamental e etc. Mas, então, eles não podem ser incluídos, porque o requisito não é ensino médio. Mas aqui no meu município não é realmente ensino médio, não é magistério, é só ensino médio, por exemplo, para ingressar. Só que todos os meus ADIs que trabalham na creche têm a pedagogia, eu posso incluir? A resposta é não. Porque a lei que estabeleceu os requisitos para o cargo naquele município não exigiu o magistério. Então, também eles não podem entrar agora nos 70%. É como se a prefeitura não reconhecesse o trabalho deles como docente, agora quisesse usar a formação que eles obtiveram para colocá-los nos 70%. Então, essa é a interpretação que nós aqui fazemos dessa questão, né, desses trabalhadores das creches. Então, na verdade, assim, só para complementar, doutor, precisa haver um reconhecimento em alguma lei de que a formação a formação técnica para o ADI ou a PAGem, enfim, para aquele profissional seja a pedagogia. Como a gente não tem isso na legislação federal, a gente não tem esse reconhecimento numa norma nacional, cabe aí, então, a lei do município, seja através do plano de carreira do magistério, que reconheceu esse profissional como docente, ou mesmo ele não sendo docente, mas ocupando lá o quadro geral, integrando o quadro geral da prefeitura, mas que foi exigida uma formação em pedagogia para ele, ou seja, exige um reconhecimento da legislação que aquela formação é a formação técnica para ocupar, aí pode pagar. Porque se não tiver essa exigência, é como se não tivesse esse reconhecimento. Isso. E não é só pedagogia, né? É habilitação para o magistério. Para o magistério. Na educação infantil.
pode ser em nível médio, na modalidade normal, ou na licenciatura em pedagogia. Tá certo. Tá joia. Então vamos lá, outra pergunta. Bom, então em relação a esses profissionais, a gente vai aqui para a questão dos psicólogos e dos assistentes sociais, que é aí, por fim, uma novidade que foi inserida nessa nova lei do Fundeb, nesse novo Fundeb, a questão do pagamento dos psicólogos e assistentes sociais. Essa questão é um pouco polêmica, né, doutor? Então, a lei agora, a 1413, expressamente diz que eles podem ser contabilizados nos 70%, né? Os profissionais que são os profissionais da lei 13.935 de 2019, que é aquela lei que exige o serviço de psicologia e de assistência social. Bem, aqui o que nós temos, na verdade, é um antagonismo da 1413 em relação à LDB, porque a LDB, lá no artigo 71, deixa expresso que não se constitui despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino os programas suplementares de alimentação, de assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social. Então, a LDB não reconhece como legal o pagamento de psicólogo ou de assistente social com recursos da educação, né? Mas a Lei 1413 reconhece. Essa questão, inclusive, já foi levantada pela Confederação Nacional dos Municípios. Há poucos dias, eles publicaram uma nota técnica dizendo dessa incompatibilidade. Realmente há essa incompatibilidade. E isso vai se resolver com a interpretação e com o tempo. Mas eu diria que, nesse momento, como a 1413 expressamente autoriza, eu diria que as prefeituras estão autorizadas a pagar com 70%. Se depois sobrevier uma outra decisão, uma decretação da inconstitucionalidade desse dispositivo da 1413, aí cessaria, né? Mas no momento o entendimento é que pode incluir nos 70% esses profissionais se os municípios tiverem esses profissionais. Ok? Certo. E aí a gente entra numa outra questão que eu acho que é interessante também, não só aí, né, em relação aos psicólogos e assistentes sociais. É dizer que, desde que esses profissionais estejam em efetivo exercício na educação. Porque a gente tem o psicólogo, tem o outro profissional que trabalha lá na saúde, então esse profissional ele não pode, de jeito algum, ser custeado, ser remunerado com recursos da educação. Então, só para ressaltar que existe essa questão do efetivo exercício. Inclusive, doutor, emendando aqui já a pergunta do efetivo exercício, a gente tem perguntas aqui do pessoal sobre os readaptados e dos afastados para outros setores da prefeitura. Como fica essa questão do profissional que é da educação, mas que por algum motivo ele não está em exercício na educação? Então, sobre a questão dos psicólogos e assistente social, então ele tem que fazer parte da equipe pedagógica da escola, da Secretaria Municipal de Educação. Então, você tem, por exemplo, um psicólogo que atende lá na unidade básica de saúde, na unidade de saúde da família, mas ele só atende alunos, né? Para lá são encaminhados só os alunos. Mas mesmo assim, ele não pode receber dos 70%, porque ele deve estar integrado à equipe pedagógica da escola, participar de todas as atividades, preparar, inclusive na proposta pedagógica. É a função do psicólogo escolar. Então, não vai estar lá fazendo terapia com os alunos recebendo. Ele vai atender alunos, pais, profissionais, etc. Ele é da equipe pedagógica. A mesma coisa do assistente social. Tem um assistente social lá na assistência. Quando precisa do assistente, do trabalho dele, eu encaminho um aluno ou a família para ele atender. Não, ele está fazendo o trabalho de assistente social. Uma outra questão que também já perguntaram é tipo, esse profissional trabalha meio período na educação, meio período lá na assistência social. Nesse caso, não pode contabilizar a remuneração dele integralmente na educação. Teria, por exemplo, contabilizar 50% na educação, 50% na área onde ele está. É importante isso. Essa questão do servidor, por exemplo, readaptado, né, que é aquele que, que tem alguma, em razão de alguma questão física ou mental, ele está incompatível para aquela função para a qual inicialmente ele prestou concurso,
Então, também segue essa regra. Então, o professor foi readaptado, por exemplo, mas ele pode desenvolver serviços administrativos na secretaria escolar, ajudar na secretaria escolar. Ele saiu do magistério, mas está dentro da área da educação. Ele pode receber, mas não com a parcela dos 70%. Aqui ele vai receber com a parcela dos 30%. O professor foi readaptado, mas ele foi para uma outra área, que não educação. Foi trabalhar lá na assistência social, né, uma coisa muito comum. Foi trabalhar na biblioteca municipal. Não é a biblioteca da escola. Se for a biblioteca da escola, ele pode continuar recebendo os 30%. Mas lá da biblioteca municipal, ele pode receber? Não, ele não pode receber com nenhum recurso da educação. Nem com 70, nem com 30 do Fundeb, nem com qualquer outro recurso vinculado à manutenção e desenvolvimento do ensino. Aí ele vai receber com a dotação lá da área onde ele estiver, da cultura, da assistência social, do gabinete do prefeito e assim por diante. Porque, embora readaptado, ele tem que manter um vínculo com a área da educação, embora não esteja fazendo aquelas atribuições originais do cargo para o qual ele foi concursado. Então, esse efetivo exercício que você disse é muito importante. E não é efetivo exercício na área da educação. Vou até dar um exemplo aqui. Há pouco tempo recebemos uma consulta de uma professora que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores, que estava afastada se ela poderia continuar a receber ou não. Porque a lei aqui, a 1413, ela diz que, no caso, não é descaracterizado pelos afastamentos temporários previstos na legislação, que não rescinde o contrato de trabalho, um vínculo empregatício, e que o município continua obrigado a pagar o seu vencimento. Então, nesse caso, a lei estabelecia a possibilidade da professora se afastar, não rompia o vínculo, e que o município era obrigado a continuar a pagar o seu vencimento lá no sindicato. Então, a princípio, cumpriu aqui os requisitos. Poderia. Não, mas tem o requisito maior da coisa, o principal, que é o vínculo com a área da educação. Se ela perdeu o vínculo com a área da educação, ainda que não perdeu o vínculo trabalhista, ainda que a prefeitura vai continuar pagando o salário dela, mas ela não pode receber. No caso, ela está representando aqui no sindicato, fazendo um trabalho importantíssimo, mas a lei veda que seja paga com recursos da educação. Certo. Okay? Bom, então, só para reforçar aí, até o pessoal tá falando aqui, a pessoa é contratada pela saúde, mas, pessoal, o que a gente tem que verificar é a questão do efetivo exercício. Porque pode ser que ainda que na maioria das vezes isso vai acontecer. O psicólogo, ele vai estar contratado, muito difícil a gente verificar, pelo menos nos lugares que nós conhecemos, que você já tenha o psicólogo da educação. Então, é comum que esse cargo de psicólogo ele esteja no quadro geral da prefeitura. Mas o que é importante a gente verificar é o efetivo exercício. Então, a partir do momento que ele esteja lotado na educação ou atendendo exclusivamente essa equipe multidisciplinar da educação, aí sim ele pode ser remunerado com essa parcela aí do 70%. E como o doutor Silvio bem lembrou, todos os profissionais que podem ser remunerados com o dinheiro do Fundeb, eles, não só do Fundeb, né? Eles têm que estar em efetivo exercício na educação. Então, a partir do momento que ele vai prestar algum serviço em outro setor, em outra área, ele não está em efetivo exercício da educação, então ele não pode ser remunerado com o dinheiro do Fundeb, não pode ser remunerado com o dinheiro dos 25%, vinculados à educação e nem com o salário da educação, com nenhum dinheiro da educação, tá? Sempre a gente precisa ter isso em mente. Verificar se esse profissional está em efetivo exercício na educação. Seguindo aqui, doutor, vamos falar um pouquinho da remuneração. O que engloba essa questão da remuneração? É só o salário base do servidor? A gente pode incluir as progressões funcionais, 13º, férias, a questão dos encargos sociais, INSS, fundo de garantia? Sim. Então, quando nós falamos dos 70% da remuneração, inclui o total da folha de pagamentos. Então, lá o servidor ele recebe o salário base, aí ele tem, por exemplo, adicional por tempo de serviço, gratificação, sexta parte, enfim, tudo isso é remuneração, que o município ou o estado paga para ele. Isso entra nos 70%.
né? Vencimento bruto do servidor. E também as contribuições para a Previdência ou para o FGTS também estão inclusos aí, bem como 13º, gratificação de 1/3 de férias, o município tem, por exemplo, licença-prêmio ou férias-prêmio e a legislação permite pagar uma parte em pecúnia. Então, se permitirem pagar em pecúnia, tudo isso é remuneração. Tudo isso pode entrar nessa parcela dos 70% como remuneração. O que não pode entrar é, por exemplo, o município dá um vale alimentação, um ticket alimentação, ou transporte. Não, aí não é despesa de pessoal. Então, aí não entra nos 70%.